Em nossa primeira aula sobre os espelhos esféricos, nós vimos que se você tiver uma esfera e você cortar essa esfera espelhada ao meio, você pode fabricar espelhos esféricos côncavos e convexos com essa esfera. Mas existem condições para que realmente essas imagens fiquem bem nítidas. E nós vamos ver como que você pode fabricar um espelho para que a imagem seja muito bem nítida nesse espelho. E quais as condições de utilização desse espelho para que essa imagem mantenha sempre a nitidez. Então vamos ver. Aqui você tem a esfera, o eixo principal dela, e na aula anterior nós tínhamos cortado ela ao meio e feito os espelhos. Nesta aula nós vamos verificar a regra que é utilizada para que esse espelho tenha uma imagem nítida. A regra para você ter uma imagem bem nítida não é cortar ao meio, é você ter um ângulo de corte menor que 10 graus. O que seria um ângulo de corte de um espelho menor que 10 graus? Imagina que você vai tirar o espelho dessa esfera, então você vai medir daqui até aqui, e aqui no meio você vai ter um máximo de ângulo aí de 10 graus. Então o ângulo de corte menor que 10 graus é no centro da curvatura, né? É como se fosse o centro da esfera, e a partir dali você vai medir 10 graus de corte, e ali você vai tirar o espelho, ó. Aqui onde está em vermelho é o espelho. Então esse ângulo aqui do centro não pode passar de 10 graus. Caso ele passe de 10 graus, depende do jeito que você utiliza o espelho, a imagem não vai ser nítida. Então nós temos um ângulo de corte menor que 10 graus. Fazendo um ângulo de corte aqui menor que 10 graus, você vai retirar esse pedaço do espelho e você vai ter esse espelho aqui, ó. Então nós teremos um espelho esférico com imagem nítida desde que ele seja cortado com um ângulo menor que 10 graus, o ângulo de corte. E esse ângulo de corte parte sempre do centro, certo? Ah, mas e se eu quero um espelho bem maior? É como se eu tivesse uma esfera bem maior, o ângulo se mantém 10 graus, mas como a esfera é bem maior, eu tenho aqui um espelho com um tamanho bem maior, e eu vou ter ele aqui, um espelho com um tamanho bem maior. Claro que eles não vão ficar para fabricar um espelho, não há necessidade de você fabricar uma esfera inteira. Você já pode ter tudo pré-configurado, os ângulos de corte, fabricar o espelho diretamente. Mas para o nosso estudo de ótica é como se fosse esse espelho, é como se esse espelho tivesse sido tirado de uma esfera, para os nossos cálculos perfeitos, certo? Agora, qual a outra condição que você deve ter? Então a primeira condição é que o ângulo de corte não ultrapasse 10 graus. A segunda condição é que na utilização desse espelho, os raios eles sejam para-axiais. O que seriam raios para-axiais aqui, ó? Raios para-axiais são raios que eles incidem no espelho paralelo ao eixo principal aqui, ó. E além dele incidir paralelo ao eixo principal, eles são raios bem próximos desse eixo. Então qual é a segunda condição para que um espelho tenha a imagem bem nítida? Além dele ter sido cortado com 10 graus de abertura. A segunda condição é que os raios sejam para-axiais. E o que são raios para-axiais? São raios que incidem paralelo ao eixo principal, e além de ser paralelo ao eixo, ele é bem próximo do eixo principal. Quando isso acontece, nós chamamos isso aqui de um sistema estigmático. Então o que é um sistema estigmático? Estigmático refere-se a uma imagem bem nítida. E para a imagem ser bem nítida, ele tem que ser com raios para-axiais, que são paralelos ao eixo principal e estão bem próximos. E se por acaso esses raios não estão tão próximos e não são tão paralelos assim, aí a imagem vai ser distorcida e nós teremos um sistema astigmático. Então o sistema astigmático aqui é um sistema que os raios não são para-axiais, não obedecem essa regra dos raios para-axiais.